a vossa santíssima imagem. Que assim seja. E assim, vamos envolvendo com muito carinho o nosso companheiro Renan, juntamente com o seu mentor, para eles fazerem o Evangelho da Noite. Gratidão, boa noite a todos. Com muita alegria que eu venho ao esse encontro das terças-feiras agora. E o tema de hoje tem um pouquinho a ver com o que já foi falado na prece de Caritas. E como a Georgia falou mesmo, Paulo realmente é poeta. Lá em Efésios 5, capítulo 5, versículo 15, ele lá está assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Essa mensagem só aí já merece uma reflexão enorme. Realmente é para isso que nós somos chamados, usar a sapiência para o bem-estar dos nossos irmãos e sim, então, principalmente para o nosso bem, para a nossa evolução. E aí começa a nossa leitura, que é a perda irremediável, e começa com o primeiro parágrafo, realmente é muito, merece uma boa reflexão. Aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Aí nós somos craques, né? Somos bons em reclamar. Aqui nós temos que levar em conta por que as dificuldades se apresentam para nós. Qual é o propósito? Como é que eu devo encarar isso? Realmente essas dificuldades que nos rodeiam aí, se nós deixarmos levar por essa dificuldade, nos deixar abater, realmente nós vamos estar perdendo muito. Isso vai fazer com que nós baixamos o nosso padrão vibratório, vamos nos entristecendo, e assim o que acontece? Vamos deixando passar de lado a maior riqueza, que é a riqueza do aprendizado. No outro parágrafo, assim, muitas vezes a calúnia que te persegue, aqui eu lembrei da graça da aula da semana passada, que falou também de calúnia, é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. E quase sempre a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas aprendizado benéfico a erguer-te das trevas para a luz. Aí tudo está, como esses parágrafos assim, um bem se sobrepor ao outro, e aqui merecemos uma reflexão. Aí cabe até uma pergunta: como é que está a tua fé? Como é que você está trabalhando aos percalços da vida? As pessoas passam por certas situações e acabam se deixando abater. Aí eu lembro de uma frase que eu costumava dizer: o dia em que nós começarmos a reclamar do peso da nossa cruz, está na hora de pensar no nosso joelho, que é a nossa fé. Como é que está a nossa fé perante as dificuldades, perante aqueles que nos caluniam? Temos que ser caridosos, bondosos e perdoar. Trabalhar acima de tudo o perdão, a amorosidade. E é esse aí que nós temos que ter para conosco, entender que essa aprovação é por nós, vem para nós de uma forma, encarada de uma forma bastante positiva, que vem para o nosso crescimento enquanto espírito. Porque quem que não tem dificuldade, quem que não tem provação? Se não tivesse essa aprovação, como é que seria a nossa encarnação? Seria uma coisa mecânica, e por que não dizer chata? Né? E em muitas ocasiões, a mão que te nega o alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo próprio Senhor do rosto, e por vezes numerosas obstáculos que te visitem piedoso, é simples medida da esperança da fé, com
aprendendo-se a superar as próprias fraquezas. Aí realmente, aí todas os nossos percalços, adversidades. Tem uma coisa que eu aprendi, tá? Eu, quando comecei a ler isso aqui, eu lembro um pouco, me permite falar um pouquinho de uma passagem minha. Eu, em maio, agora, eu completo 23 anos de vida. Vocês estão aí tendo contato com um quase suicida. Por questões de orgulho, vaidade, não era humilde, prepotente. Até que um dia, o Pai Celestial resolveu me pôr uma prova muito grande. Ou seja, me tirou tudo que era material. Na verdade, que ele me tirou, não, ele tirou aquilo que era dele, que vem para nessa encarnação nós temos essas regalias, esses bens materiais para a nossa caminhada. E quando a gente não administra muito bem isso, a gente acaba caindo. E eu levei um tombo grande por causa realmente disso. E numa determinada noite, aí é quando a gente vê muito exercício, a importância da fé em Cristo. Eu, com todas as forças do meu ser, eu pedi a Jesus, roguei a Deus, a Nossa Senhora, que me mostrasse um caminho, uma saída que eu pudesse realmente me reerguer. E naquela noite Deus mandou um mentor. Ele me fez ver que eu não tinha perdido nada. Ele me fez ver, ele me questionou quantas vezes nós compartilhamos com o nosso irmão aquele bem que nós temos na nossa despensa. Olha uma das mensagens que esse mentor me falou. O verdadeiro sentido da partilha é quando você divide com o seu irmão o que você tem, não o que lhe sobra. E aí fiz a minha reflexão e aí resolvi ser um outro. Eu tive a oportunidade de refazer o meu caminho, onde eu resolvi fazer assim. E é isso mesmo. Muitas vezes quando surge, né, isso com muito suor, com muito trabalho, tá? Muitas vezes aí tropeçando, né, Deus acabou confiando em mim, nos bens, para mim continuar a minha caminhada até o dia que chegar o meu momento do meu desencarne. Então daí é o que ele fala, né, que a mão que às vezes nega o alimento é aquele empurrãozinho que vai nos impulsionar para até fazer uma reflexão sobre nossa caminhada, como é que nós estamos perante o nosso plano reencarnatório aí. Então, às vezes, vem essa sacudida para nós. E é o que ele fala, né? É uma simples medida, tudo isso daí, de uma forma brusca que nos chega, uma doença, perda de família, familiares, na verdade, é mais do que é uma medida de esperança e fé, que nos chama para isso. E não percamos a fé em nosso Mestre, em Deus, em Maria. E o ouro, na maioria dos casos, é pesada a cruz de aflição nos ombros daquele que amealham e a evidenciam no mundo. Frequentemente não passa de ergástulos em que a alma padece de angustiosa solidão. Isso está alinhado com aquilo que eu falei. O que é quando as pessoas resolvem colocar como caminhada de vida, bens materiais, né, acumulando bens, até porque quando nos encarne nós vamos levar o que nós somos, não o que nós vamos angariar aqui. Isso realmente se torna um fardo pesado. Temos aí várias histórias de pessoas com muito poder aquisitivo que não tem liberdade de ir e vir, com medo de sequestro, então ele acaba se tornando sozinho, se isolando. Então esse parágrafo realmente faz isso, realmente. Que nós não tenhamos o nosso norte somente o ouro. Precisamos sim, até para poder trabalhar na seara de Cristo.
mas que não façamos disso o nosso carro-chefe da vida, o nosso norte. Tá? E quando ele fala aqui que a gente acaba, e ele diz aqui, né, frequentemente não passa porque tem uma prisão. Então a pessoa acaba sendo aprisionado em busca de bens materiais. Quantas pessoas nós não conhecemos assim, não? Eu como eu tenho trabalho com a evangelização de jovens, eu falo, não é pecado, não é feio, porque na nossa caminhada encarnatória, nós temos a fase do ter, que é aquela fase que vai até próximo aos 30, 40 anos, entra numa estabilidade, depois na curva descendente da vida, próxima aí, né, ao nosso desencarne, nós estamos na fase do ser. Aí é que nós temos que ter equilíbrio. Como é que nós vamos usar tudo aquilo que nós angariamos de bens materiais em benefício nosso para poder nos auxiliar na caridade, né? E podemos compartilhar com nossos irmãos. E tem pessoas ainda que fazem disso, né, o seu calabouço, sua prisão. Descerra a própria alma a riqueza divina, esparsa de todos os ângulos de campo em que se desdobra a existência e incorporemo-nas ao nosso sentimento a ideia, palavras e ações, para que todos que nos palmilham a senda se sintam ricos na paz e confiança, trabalho e alegria. Então você vê aqui, né, a riqueza divina, o que ela nos traz de alento, porta, que ela nos consola. Tá? Então, ele vai, todas essas lições que o Mestre nos deixou, vai assim, nos faz com que os nossos sentimentos, nossas ideias, e que a nossa, não só, e que esses sentimentos, essas ideias, se transformem também em ação. Em benefício o quê? Que muitas vezes nós precisamos passar essa coisa da confiança, da alegria. Estar alegre. Quantas pessoas, uma das coisas que eu aprendi nessa minha nova fase da vida, é que hoje, todo dia, quando eu acordo, faço as minhas preces e orações, eu amanheço com uma alegria que não dá para explicar. Às vezes aqui em casa temos até um problema, a esposa às vezes fica, puxa vida, né? Não sei de onde você tira tanta alegria assim, que todo dia eu amanheço cantando. E eu canto os bons cânticos, que para mim o cântico é uma forma de eu fazer a minha oração. A minha oração também vem através do cântico. Então ter essa alegria, essa riqueza divina, que isso acaba o quê? Contaminando aquele ambiente de boas energias, que vai trazer o quê? Alegria, paz, tranquilidade e harmonia. E aqueles que ainda, né, estão derrapando na fé, apego aos bens materiais, tem outro parágrafo que vai nos trazer um alerta do que pode nos esperar no nosso desencarne. Que ele fala, lembra-te de que a morte, o meirinho celeste, tomará conta de cada um. Ou seja, nós, lá em cima, prestaremos conta das nossas ações, da nossa caminhada. Por isso que nunca é tarde de enveredar pelo caminho do amor, da caridade, da humildade. Porque é isso que quando nós desencarnarmos, vamos chegar lá perante o nosso juiz, não sei quem vai ser, uns falam que é São Pedro, outros não sei quem vai ser, mas nós vamos prestar conta dos nossos atos. E aí quando nós abrirmos nossa mala, dessa mudança de endereço, como é que vai estar essa nossa mala, hein? Quais foram as boas ações? Qual foi os bons exemplos sobre o aspecto, né, moral? O que nós podemos levar conosco nessa viagem, nessa mudança de endereço, como eu chamo, que é o desencarne, que para mim não passa de uma mudança de endereço, só mudamos de dimensão. Tá? Então isso é muito importante. Tá?
Então é isso, vamos fazer, nós vamos dar o nosso melhor para que possamos chegar lá em cima e sermos merecedores, né, das dádivas de Cristo. Por isso que eu até hoje brinquei, num treinamento eu falei que eu sou muito amigo do JC e que nós conversamos muito. E ele me mostra muita coisa e muitas vezes me dá puxão de orelha. Às vezes nos exemplos dele, a gente acaba vendo, puxa vida, eu poderia ter feito melhor nisso. E aí o último parágrafo do desse nosso texto fala assim: recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, são doentes, felizes e infelizes, compadecerão ao acerto com a justiça eterna, indefectível. E guarda contigo a certeza que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana, porque afeto e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam de algum modo a nossas mãos através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não voltará. Quando eu li esse último parágrafo, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. Todos, pelo menos eu sou jovem há mais tempo, eu sou do tempo que o relógio o tic-tac era através de pêndulo. Tá? Esse pêndulo, ele vai que, hein, pessoal? Ele vai e volta? O nosso pêndulo do tempo só vai. A cada minuto em que nós desperdiçamos de fazer o bem, de fazer a caridade, eu traço um paralelo com um cometa, que ele vem de tempos em tempos, e quando surge nós temos que nos agarrar a essa oportunidade de trabalhar para Cristo. Por quê? Porque se passar é hora perdida. Talvez não tenhamos mais nessa encarnação esse tempo de fazer o bem, de fazer a caridade. Por isso, essa mensagem aqui que nos deixa é muito profunda. Não percamos tempo com coisas fúteis, com coisas banais. Vamos nos apegar à fé, crer, acreditar piamente que, sim, jamais estaremos sós, vamos ter sempre a proteção do nosso mentor, dessa equipe espiritual, dos trabalhadores, né, dos mensageiros de Cristo. Vamos ter sempre alguém que vai nos auxiliar e que não vamos desperdiçar esse tempo. Isso é muito importante, porque tem uma frase que eu costumo dizer, isso eu aprendi com um mestre, que quem mata o tempo é um suicida a longo prazo. E trazendo isso para a seara, né, para a doutrina espírita, é verdade. Cada vez que nós matamos tempo, nós vamos ter que voltar em uma outra encarnação para fazer o quê? Para não desperdiçar esse tempo, aproveitar da oportunidade que vai surgir novamente. Esse tema realmente, essa perda irremediável, que o nosso texto sugere, é o do tempo. O tempo é o nosso maior algoz. Não podemos desperdiçar o tempo. Se nós pararmos para pensar no tempo, o tempo é o nosso algoz. Porque a cada tic-tac do relógio, nós nos aproximamos mais do nosso desencarne. Daí o porquê de não desperdiçar esse tempo. E às vezes é questão de minutos ou até de segundos, de termos uma oportunidade de ajudar alguém, de fazer o bem a alguém, de ouvir um irmão, auxiliar naquilo que está dentro das nossas possibilidades. Se não está, procurar encaminhar ele para quem possa estar auxiliando. Então está aí, a lição, a tarefa está aí para nós, para cada um de nós, que é, né, disseminar o legado de Cristo, que realmente sabemos que não é fácil, estamos muito longe disso. Pessoal, é isso. Eu gostaria de deixar aberto aí, né, para os comentários aí. Eu sei que o João está aí, o Francisco, a Georgia, a Graça. Olha lá o Francisco já
Já deu o sinal dele lá. Né, João? Eu gosto de... João, você é um cara aqui de longe que de longe eu já me apaixonei por você, rapaz. Não, mas é verdade, fala com muita propriedade, né? Na verdade, e não é demagogia, não. Quando eu recebi o convite, né, Jorge? Olha a oportunidade que nos aparece aí. Eu poderia, agora, estar com a desculpa, puxa vida, eu poderia estar com um neto, poderia estar com a esposa, sou eu e ela aqui, poderia estar preparando meu trabalho de amanhã, mas quando surge uma tarefa de Cristo, eu não desperdiço mais tempo, viu? Foi isso que me veio, aquele mentor que me falou, mude, seja um espírito melhor. Então eu estou a cada dia, a cada tic-tac do relógio, eu estou tentando ser um espírito melhor, fazendo bem. E eu procuro não desperdiçar dessas oportunidades que surgem. E eu, como eu disse hoje para a Jorge, brevemente, vocês vão ver minha cara aí. Tá? Viu, João, viu, Francisco, eu vou estar aí, eu faço questão de abraçar vocês. E o meu abraço é o abraço do coração. Tá? Eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sou grato, né, a Deus, a Jesus, por poder me ter dado me mostrado esse caminho e que realmente eu estou aqui de peito aberto, de coração cheio de amor para compartilhar com vocês. É isso. Tenho dito. Obrigada, Renê, aí pelas palavras, né? E é isso, pessoal, né? Nosso desejo é apenas esse, né? Estamos todos aqui, né? Por uma questão apenas de organização, a gente acaba estudando e trazendo um tema, mas está aberto a todos vocês que estão aqui na telinha também podem fazer isso. Às vezes vocês são tímidos, mas vocês têm sim esse potencial. Fico cutucando a Beth para ela fazer o evangelho. Já convidei a Sueli, o Eduardo, a Cristina. Não adianta se esconder aí não, Cristina. Também dá. Todo mundo, né, Beth? Todo mundo. Donizete, ó. Logo Donizete também vai fazer aí evangelho com a gente. Pessoal, é muito emocionante, né? Esse evangelho. E Paulo nos traz aí, a gente se aproxima de Paulo, né? Eu acho que esse é o grande detalhe, né? Eu me aproximo dele quando ele era um perseguidor, né? Então, eu acho que eu ainda vou encontrar ainda o caminho de Damasco, né? A gente está aí nesse propósito. O João já se manifestou, acho que ele quer falar. Vamos lá, depois eu sobrar aqui o tempo. Também tem mais alguns comentários desse capítulo que é tão enriquecedor. Microfone abriu. Boa noite para todos. Muito legal o evangelho aí do Renê. Né? Muito legal. E só avisar o Renê que a alegria nossa de tê-lo junto a nós é maravilhoso. Cada companheiro que chega, para nós, é uma alegria imensa. Só que o Renê não sabe que o crachá da cabana não tem devolução, viu, Renê? Tem esse pequeno detalhe, viu, Renê? O crachá da cabana não tem devolução. Mas, enfim, e a gente vai, nesse momento, refletindo muito nessa mensagem que foi passada pelo Renê, bastante esclarecedora as palavras, e eu gostaria de destacar que o que Paulo pede é que nós tenhamos muita atenção em tudo que nós vamos fazer, porque a maior perca era o tempo. E não dá para recuperar. O tempo perdido é tempo perdido. Observando, é interessante as observações do Evangelho que foi colocada, a cada
cada etapa que foi colocado descreve claramente as vivências do nosso dia a dia, dificuldade, às vezes doença, às vezes desafios, às vezes as necessidades da vida material no aspecto vida mesmo, sobrevivência, onde a gente às vezes tem a oportunidade até de observar a questão material com um pouco mais de atenção. Então, por exemplo, a vida material ela é passageira, mas ela desperta interesse em nós, porque ela traz conforto, traz comodidade, ela traz algumas regalias passageiras, mas que no momento, devido à nossa ainda a nossa condição de espírito, nós valorizamos isso. Então, é importante ficar atento, conforme Paulo disse, fazer bom uso desses recursos que chegam para nós, dessas oportunidades, mesmo sendo através do trabalho, nós precisamos valorizar, sim, o que esse recurso nos traz de aprendizado. O que nós podemos tirar de aprendizado com essas oportunidades? E quando surgem situações desafiadoras, que a gente possa usar isso também, não com recusa, porque normalmente a presença em nós do orgulho nos traz, às vezes, resistência para situações desconfortáveis. E são essas situações desconfortáveis em que nós devemos estar atentos, porque nos darão a oportunidade de nos colocarmos a que ponto nós estamos. Então surge uma situação de desconforto, desafiadora. Então, se nós formos reclamar, sentar e chorar como fazíamos antes, é sinal que nós ainda não andamos muito, não caminhamos muito. Se formos mais resistentes e perseverantes, então nós poderemos sentir que, olha, em outros tempos eu ia entrar em desespero. Hoje eu sei que isso também passa. Eu me fortaleço na fé, na coragem e busco o auxílio da oração, busco o auxílio amoroso da espiritualidade, dos amigos encarnados. Eu vou vencer essa etapa. Compreendendo que isso é mais um teste, mais uma etapa que eu devo estar conquistando com boas ações. Então, isso é o que Paulo nos fala, para não perder esse tempo de aprendizado. Então, meninas, desafios. passaram na Marina? Situações que pessoas, às vezes, colocam diante de nós, e a gente, às vezes, se nós não formos vigilantes, poderemos nos colocar contra essas situações. E aí, se nós procurarmos tirar o aprendizado dessas situações também... O que você falou que é? Que às vezes, aqui ele usou a palavra calúnia, mas não só calúnia, qualquer situação indesejável... Cadê seu pai? Que pode nos envolver até como forma de... eu não digo nem de desafio, mas como forma de comunicação vinda de um irmão que está numa outra frequência, num outro conhecimento, numa outra sintonia. Então, às vezes, aquele que chega para nós, que fala, que nos traz uma situação, nem sempre ele é cuidadoso. Às vezes ele é um pouco indelicado e até grosseiro e até um pouco agressivo. Essa é a forma com que nós devemos de acolher essa situação e tratar essa situação com atenção, conforme Paulo está dizendo aqui, com atenção. Não vamos perder um tempo. Esse é mais um tempo
está chegando mais um tempo de aprendizado que está sendo proposto para nós. Então, e são testes, né? E aí também chega de uma forma mais generosa a oportunidade da caridade que o Evangelho nos fala. Então, hoje eu posso ter uma boa ação, posso fazer um trabalho amoroso em favor de alguém. Então, sempre que nós nos dispomos a tarefas edificantes, nós também deixamos de precisar de auxílio, de auxílios mais grosseiros. Porque aqui, né, nessa lição, nos é colocado que isso para nós é uma forma de auxílio no nosso processo evolutivo. Então, essa dor, esse desafio que chega para nós é um auxílio. Se nós estamos desenvolvendo ações caridosas e benéficas, muitas vezes nós não precisaremos de passar por esses desafios. Então são situações bem colocadas neste Evangelho e que, se a gente conseguir colocar em prática a maior quantidade desses aprendizados, nós conseguiremos observar resultados muito favoráveis, muito benéficos. Eu vou ficar um pouquinho quietinho para que outras pessoas falem mais um pouco. A Joana vai falar. Joana? Tá bom. Oi, boa noite a todos. Eu vou falar uma parte que passou muito rápido e eu não sei se deu para as pessoas perceberem, atentarem para isso. É sobre quando negam o pão para a gente, abre a oportunidade para nós mesmos ir atrás, lutar, buscar tudo para nossa necessidade, para a gente evoluir nesse sentido. Porque Jesus falava, não deu peixe, ensinou a pescar. Então, colocando isso nos dias de hoje, eu penso uma coisa que eu fiz, eu acho que muitos pais também, a gente tem filhos e nós queremos facilitar muito a vida dos nossos filhos. Assim, nossa, eu não tive tal coisa, eu vou dar para o meu filho. Os meus pais faziam determinada coisa comigo que eu não gostava, aí eu não vou fazer isso com meus filhos. E tudo isso, o que os nossos pais nos privaram e nos fizeram, acabou sendo ferramentas de crescimento para o nosso ser, né? Porque a minha geração, digamos assim, é uma geração forte. Ninguém ficou bandido, marginal, todo mundo ficou trabalhador nessa faixa etária. A minha, do meu irmão está um pouco para cima, mas um pouco para baixo, tem muitos também. E quando os pais facilitam muito para os filhos, tanto em dinheiro quanto carro e tudo mais, acaba viciando o filho que tudo é fácil, que tudo vem fácil. E, de repente, na rua, na vida, não é assim. E daí, quando a vida disser não, como que esse jovem vai reagir? Ele vai saber que ele precisa buscar o seu próprio caminho, ele precisa buscar as coisas que ele precisa. Ele vai entender que ele vai ter que acordar cedo e para trabalhar, estudar à noite. Então, eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu mimei meus filhos, para mim não era mimo, era uma mãe boazinha. E o meu filho, quando ele precisou trabalhar,
foi difícil para ele aceitar. E aí eu tive que tirar a moto dele, falar, você só vai ter a moto de volta quando você trabalhar e poder pagar combustível, pagar licenciamento. E ainda que eu soube fazer isso por causa da minha educação. Então, esse negócio de não perder tempo é uma coisa muito ampla. A gente precisa ensinar os jovens, os filhos, os netos, a não perder tempo de aprendizado desde pequeno. Ler um pedaço do Evangelho, chama para ajudar a fazer alguma coisa, sempre para eles doarem um pouco do tempo em prol de uma coisa melhor. E é isso. Obrigada. Gratidão, Joana. Quem mais? Tem mais alguém na cabana querendo trazer um comentário? Tem? Quem? Você? Ah, tá bom, é o Francisco. Então vira a câmera para você. Fala alguém aí, depois eu falo. Donizete, Beth, Kátia, quem quiser falar, Graça. Donizete levantou a mão lá. Só eu vou fazer um pequeno comentário nesse sentido, porque quando fala de tempo aí, mexe comigo. Mas na verdade que a gente ouve muito e fala muito, não tenho tempo, estou com a agenda cheia, não vi o dia passar, não vi o mês passar. Isso é muito comum da gente ouvir e falar, né? E isso é uma forma de má utilização do tempo, né? De má utilização do tempo é achar que a gente tem muito tempo. Vai ter muito tempo mesmo, mas não aqui, né? A gente tem a eternidade. Mas aqui, para utilizar todas as oportunidades, a gente não sabe quando é que termina. Só que a gente é bem abusado e a gente deixa a coisa correr solta. E quando é chamada a razão e precisa realmente saber que não dá para fazer tudo isso, ou porque adoeceu, normalmente é isso, né? A gente é chamada a razão de uma forma bem brusca. Eu vi uma pessoa dizendo assim, que é como se a gente ficasse no celular, teclando no celular, e o mundo contando a tua história e fazendo a tua história. Do jeito que bem entender, você não está dando conta, você está de cabeça baixa, usando o celular. Em algum momento Deus fala, não, pera um pouco, larga isso aí, vem cá que você é protagonista da tua história. É você que tem que estar nela. É você que está no palco. As circunstâncias, elas vêm, queira você ou não. É você que tem que tomar conta da vida e ver o que você vai fazer com essas circunstâncias. E normalmente é no sacode mesmo, né? Porque a gente insiste em deixar, muitas vezes, a coisa correr. E quando é chamado, aí a gente já não tem mais tempo, porque vamos supor que a gente já adoeceu. Aí eu vou perceber o quanto que eu deixei de fazer, quanto podia ter feito diferente. O quanto eu não arrumei tempo para fazer o exercício, o quanto eu não arrumei tempo para fazer minhas refeições de uma forma mais tranquila. O quanto eu não arrumei tempo para cuidar de mim. Né? Hoje pela manhã eu estava ouvindo, do nada alguém me mandou um médico dizendo que ele tem câncer no pâncreas e tem metástase. E ele falou para mim, poxa vida, eu nunca imaginei na minha vida eu precisar achar que tomar banho era uma coisa muito legal. Ele falou, eu nunca achei que eu precisaria ter agradecido todos os dias por ter tomado banho sozinho, sem estar enrolado em plástico, como eu estou hoje com a bolsa de colonoscopia, né, que fala, sei lá como chama, aquela bolsa que carrega lá. Então eu fiquei pensando, eu falei, nossa gente, então a gente faz muita coisa tudo no automático, toma banho, come, vai pra rua, bota o lixo, vem, faz comida e dorme. Acorda e começa tudo de novo, no acelero. E o tempo corre mesmo, e o tempo flui mesmo, e o tempo some das nossas vistas, das nossas mãos e dessa vida. E deixamos de assumir a nossa responsabilidade para com Deus, né? Agradecer
e usar da nossa fé e usar a oportunidade que temos nessa vida. É isso. A Kátia querendo falar lá. Vamos lá, Kátia. Obrigada, Kátia. Obrigada, Graça. Pode falar, Kátia. Eu recebi alguém mandou uma redação, eu vou ler, não é longa. A criança escreveu: eu quero ser um celular. Papai do céu, eu quero ser um celular, por causa dos meus pais. O Senhor precisa ver como eles têm paciência com o celular, mesmo quando chegam cansados do trabalho. Mas comigo não, vão logo dando bronca. Os olhinhos da minha mãe até brilham quando ela está olhando para o celular. É lindo de ver. Eu quero que ela olhe assim para mim também. Quando estamos conversando e o celular toca, meu pai corta a nossa conversa no meio. Mas nunca ele para de olhar no celular para conversar comigo. Eles nunca têm tempo para brincar comigo, mas gastam horas vendo as coisas no celular. Por favor, Papai do Céu, me transforme num celular. Daí todo mundo vai ficar feliz aqui em casa. Muito obrigada. Amém. Então, às vezes eu fico pensando, por que também, assim, acho que Deus é tão perfeito mesmo, né? Porque ele fala assim, deixa eles lá, deixa eles criarem o celular, deixa eles criarem as tecnologias, deixa eles criarem as televisões grandes, porque tudo isso é para eles tentarem perceber que o que precisa ser feito não está sendo feito. Que a gente não aprendeu ainda. Porque os celulares cada vez são mais modernos, as televisões são mais modernas, os carros mais modernos, os prédios mais altos possíveis, né? Então eu fico realmente pensando, falo, nossa, mas Deus dá muita chance mesmo, né? Como a Graça disse, alguém disse também, né? A eternidade, mas e aí, né? Quantas vezes a gente vai reencarnar para realmente aprender alguma coisa, né? E eu recebi esse textinho, acho que foi hoje mesmo, num grupo aí que eu participo. E é isso, gente. Todos nós erramos, né? Todos nós temos os nossos erros e acertos, né? Mas eu acho que quando a gente tem pelo menos a gente já consegue entender mais um pouco, a gente se policia mais, né? A gente se vigia mais, eu acho que não está perdido, né? Nunca está perdido. Mas a gente tem muito para melhorar mesmo. É isso aí. Obrigada, Kátia, pela partilha. Acho que só desse texto dá para fazer um próximo evangelho. Acho que o próximo evangelho é com a Kátia com esse texto. Gente do céu, muito profundo. Eu estou aqui muito reflexiva, né? Eu acho que a gente é um despertar, né? Não vamos se punir, mas que a gente possa realmente ter os olhos para olhar aquilo que é belo, aquilo que é profundo, porque quando a gente se permite, né, coisas acontecem, né? Quantas vezes a gente tem a segunda, a terceira, a quarta chance, né? Como o próprio Renê falou aí, né? Quando o Renê falou que tinha 23 anos, eu falei, misericórdia, o Renê é mais novo do que eu, né? Mas era aí trazendo uma reflexão. Pessoal, eu coloquei no grupo, quem não tiver eu posso mandar, porque eu já gostaria que a gente fosse caminhando para as nossas vibrações, para que hoje pudesse acontecer e eu não precisasse abrir uma nova sala, tá bom? Quem se habilita a fazer a prece? Enquanto isso, eu vou colocar duas coisas aqui que o Renê colocou no chat, que às vezes não dá para o pessoal da cabana ler o chat. Numa aula que dei na Fundação Casa, ouvi de um jovem: se no meu lar tivesse amor, carinho, atenção e disciplina, com certeza eu não estaria aqui nessa fundação. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu vou morrer de chorar agora.
Tema do próximo evangelho. Quem que gostaria de fazer as vibrações? Parece que eu ouvi alguém falando que faria ou não? Não? Então eu vou fazer hoje, então. Pode ser? No próximo eu... Donizete quer fazer? Não? Tá. Então tá. Que dos nossos corações possam brotar melhores sentimentos, sentimentos que possam transformar. E assim vamos vibrando com os nossos corações, amor, luz e paz para o planeta Terra, para o nosso Brasil, líderes e governantes, para todos os trabalhos realizados na seara do amor, para os corações aflitos e entristecidos, para os hospitais, santa casas, asilos e orfanatos, para os nossos amigos e familiares, que nesse momento, se alguém tiver um familiar passando por uma situação difícil, de doença, de desemprego, emane essas energias para esse familiar. Vamos vibrando muito amor pela caixinha de vibrações da cabana de luz, pelos nomes que são enviados no grupo Raio de Luz. Vamos vibrando para os nossos jovens, para que os seus responsáveis, as pessoas que estão com ele, possam demonstrar carinho, amor, afeto, para que as pessoas que são valiosas para os nossos corações possamos dar mais atenção do que um celular, do que um videogame, do que essas coisas. E assim vamos deixando uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa elevar as suas maiores necessidades. Que assim seja. Todos bem? Deixa eu aproveitar esses minutinhos que tá faltando. E mostrar o pessoal da cabana aí pra gente. Mostre quem está na cabana. A Mônica, a Cristina. É o sogro da Cristina que está ali do lado? Ou o pai? Não, não é. Não é? Ah, então tá bom. Irmão de quem? Ah, então tá bom. Então tá. Você tem algum recado, Francisco? Tenho sim. Kátia, ponha esse texto no grupo Raio de Luz. Tá. A Kátia vai mandar para mim, daí eu coloco, tá? Que a Kátia não tá no grupo. Tá. Eu mando. E só para finalizar aqui, uma frase que me veio essa semana, um pouquinho de lado aqui, mas que é de um pensador. Ele falou mais ou menos assim: todos os caminhos levam à morte, certo? Todos os caminhos levam à morte. Agora eu tento dar uma sequência aí. É bom a gente saber o que acontece depois da morte, para a gente poder se preparar. Tem mais coisa aí desse evangelho, porque Emmanuel, ele é cirúrgico, né? Ele vai no ponto, né? Mas minha sugestão é que continue estudando durante a semana esse texto. Até o próximo. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Lembrando que os trabalhos continuam na cabana, tá? Pessoal, quem tiver nomes, necessidades, a gente sempre coloca no caderno de vibrações da cabana, tá? Quem não conhece ainda... Desculpa.
Alguém estava pedindo aqui para encerrar com o Pai Nosso, dá tempo? Claro, dá tempo, tem 3 minutos. Quer fazer aqui? Faz aqui. Vamos lá. E assim, a Jesus, a Deus nosso Pai, nós pedimos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma ótima semana para todos. Abraço no coração. Boa noite a todos. Boa noite, bom evangelho. Boa semana a todos. Boa noite a todos.